A gente falou de queimada em Macatuba, a estiagem voltou, né? Tinha dado uma amenizada com a chuva da semana passada, mas em função do frio, né? Esse frio acentuado ajudou a amarelar mais rápido o mato. Nós estamos com umidade já hoje entrando na casa abaixo dos 20%. E tem havido também um aumento, um crescimento da ignorância. 47% a mais mato ardendo e picumã voando esse ano do que ano passado. Do alto, a imagem mostra uma marca gigante no solo. A vegetação toda destruída se transformou em fuligem. Por baixo, dá para perceber o esforço que a natureza faz para se recuperar de uma queimada. Ações assim são crimes contra o meio ambiente. 843 queimadas registradas de janeiro a agosto desse ano. 47% a mais do que o mesmo período do ano passado, quando 543 casos aconteceram aqui em Bauru. Um terreno como esse aqui, ele tem aproximadamente 100 metros de comprimento, 50 de um lado a outro, tem aproximadamente 5.000 metros quadrados. E, embora ele tenha sido recente, a grama já começa a nascer. E já a natureza se refaz porque chega a primavera. Aí o terreno volta a ser como era antes. Mas o que chama mesmo a atenção é a falta de responsabilidade, de noção, de senso de quem provoca algo assim. Porque o incêndio dessas proporções, ele só acontece por causa da ação humana. Ali do outro lado da rua, um depósito de gás. Vários botijões, ali debaixo daquela área coberta e um pouco mais atrás, muitos tanques que armazenam o GLP. Seja pela sorte ou pela ação rápida de quem vem até aqui combater esse tipo de ocorrência, ainda bem que uma tragédia de proporções inimagináveis acaba não acontecendo. Só no mês de agosto, centenas de incêndios foram registrados na região. Em Tarumã, o fogo na vegetação seca ao lado de uma rodovia cobriu de fumaça os dois sentidos da via. Risco altíssimo de acidentes, porque a visibilidade dos motoristas fica prejudicada. Em Agudos, quem passava ao lado de outra rodovia ficou impressionado com o rastro deixado na mata. O tempo seco faz com que as chamas se espalhem com mais rapidez. O combate acaba sendo muito mais complicado e desgastante para quem está na linha de frente. Desgasta muito a tropa, no sentido de técnicas de usar vassourão, bomba costal, porque o nosso caminhão não entra nesses locais. Duas consequências imediatas. Fauna e flora sofrem os impactos diretos. Além da vegetação que desaparece, animais fogem do fogo e se aproximam de áreas habitadas por humanos. Veja essa imagem. Um lobo selvagem come mangas. Um homem tenta se aproximar. O animal parece avisar. Até aqui. Em épocas assim, essas cenas também são comuns. Um lobo-guará foi visto em frente a uma escola na zona sul de Bauru. O animal fugia de uma queimada. Quando pedestres tentaram se aproximar, ele fugiu e quase foi atropelado. Esse tatu-bola foi encontrado na zona rural de Bauru, bastante queimado. Levado ao zoológico da cidade, ele agora se recupera. A semelhança entre o próprio lobo-guará, a jaguatirica e o tamanduá-bandeira é que as três espécies vivem no cerrado, bioma comum na região. Quando as queimadas acontecem, nem sempre eles conseguem fugir. Até a reprodução fica prejudicada, porque é sempre nessa época do ano. Sem filhotes, as espécies já ameaçadas correm mais riscos de extinção. O bioma está destruído, né? A área de cerrado é pequena hoje, diminuiu muito o espaço. Animais sofrem com isso porque eles se reproduzem nessa época. Muitos animais não têm condição de fuga, até por ser de porte pequeno, por ser animal lento, como no caso do tamanduá-bandeira, do tamanduá-mirim. São animais que são lentos. O ouriço são animais que vivem em copa de árvore. Geralmente, numa queimada, ele não consegue fugir. E muitas vezes são queimados. E aqueles que conseguem fugir, muitas vezes vão para áreas que não pegam fogo. E onde são essas áreas? Beiras de rodovias, onde que eles vão atravessar e vão, muitas vezes, serem atropelados. Os danos à saúde humana também são enormes. A Juliana conhece bem todos eles. Nesse período do ano, o ar carregado é um tormento. Eu tenho rinite desde a infância, aí eu descobri que eu tenho uma bronquite crônica e a possibilidade de ter asma. Seca muito, né, as vias respiratórias. Fica aquela coisa ardendo, né? O nariz arde, dá dor de cabeça. Aí eu tenho que usar bombinha, né? Que eu carrego comigo direto. E eu tento amenizar dentro de casa usando umidificador. O médico infectologista lembra de um outro aspecto. Estamos vivendo uma pandemia. A Covid-19 contaminou e vai continuar contaminando muita gente.
A situação dos pacientes fica muito pior por causa das queimadas. O paciente que é acometido pela Covid, ele tem graus variados de dano pulmonar. Podem ser graus mais leves ou graus mais de moderados a graves. Principalmente desses pacientes que tiveram lesão grave pulmonar, a recuperação é mais complicada, é mais difícil. E, juntamente com isso, um ar mais denso, cheio de fuligem, cheio de poeira, seco, com baixa saturação de oxigênio, pode agravar o problema respiratório em decorrência do dano da infecção. Até os policiais, que foram preparados para combater esses casos, sofrem consequências físicas. Muitas vezes, cercados pelas chamas e pela fumaça, sofrem lesões. Temos, inclusive, perda de efetivo com problemas com buraco, torção de joelho. Tivemos algum problema já de cirurgia em bombeiro, nesse tipo de ocorrência. Já morreu bombeiro queimado. A inconsequência de um palitinho, da pedra de uma binga rosetada num dedo, pode gerar morte, destruição de casas. Tudo isso pode acontecer, a gente sabe das consequências, mas agimos cientes de que o pior pode ser gerado ali.